patrocinado por Rab Shloimi e Mirele Greenwald. Essa Sichá é do Likutei Sichot, no volume 10, Parshat Noach, Sichá número 1. Na Parshá dessa semana, nós estudamos o versículo sobre Tzoar Tzaseh Lateivá, que é para fazer uma janela para a arca, e o ensinamento de Rashi sobre o verso. A Sichá é composta de 4 partes. Inicialmente o Rebbe faz 5 perguntas sobre Rashi, depois ele apresenta a chave para responder essas 5 perguntas, depois ele responde efetivamente as 5 perguntas, e na 4ª parte o Rebbe apresenta o Yaina Shel Toira, a parte profunda da Torá, que se encontra na explicação de Rashi. No verso Tzoar Tzaseh Lateivá, Rashi cita a palavra Tzoar e explica. Existem opiniões que Tzoar significa uma janela, existe uma opinião que Tzoar significa uma pedra preciosa que brilhava e iluminava para eles. O motivo simples de Rashi é que a explicação da palavra Tzoar está ligado com a palavra Tzoraim. Tzoraim quer dizer luz, por isso a luz do meio-dia. E assim o significado do Pasuk é que Hashem, ele mandou a Noach fazer alguma coisa que iria trazer luz dentro da Teivá, dentro da arca. E sobre isso tem 2 possibilidades. Uma possibilidade é que seja uma janela, para que através dessa janela a luz entrasse na arca. E uma segunda possibilidade é a história da pedra preciosa, que tinha uma característica toda especial, que ela emitia luz. Sobre isso existem 5 perguntas. A primeira é que a palavra Tzoar está escrita no singular. E Rashi também explica no singular, ou seja, ou significa uma janela, ou significa uma pedra preciosa. E aí vem a pergunta, como que uma janela ou pedra preciosa produzia luz suficiente para iluminar a arca inteira, já que a arca tinha 300 amot de comprimento, 50 amot de largura e 30 amot de altura. Ainda dentro dessa linha de raciocínio vem uma segunda pergunta. O versículo diz, Kinim Taseh et Ateivá, que a arca era feita com compartimentos. E como Rashi explica, haviam recintos para cada animal doméstico ou selvagem, ou seja, cada um tinha um quarto em separado. E também está escrito que a arca tinha andares, Tartim, Shnim, Shlishim, ou seja, haviam 3 andares. Então, mesmo que a gente diga que a janela era uma janela grande, como que ela podia iluminar todos esses compartimentos diferentes? A terceira pergunta é, sempre que Rashi traz 2 explicações, é porque cada explicação em si é insuficiente, falta alguma coisa, tem algum problema. Então nós temos que entender, e na verdade, sempre que tem 2 explicações, o problema que tem na primeira não é o problema que tem na segunda. Também, sempre que Rashi traz 2 explicações, e uma é a primeira e a outra é a segunda, então nós temos que dizer que a primeira explicação é melhor do que a segunda explicação. Ou seja, ela explica mais do que a segunda. Então, cabe a nós agora entender quais são as dificuldades em cada uma das explicações e de que maneira a primeira explicação é melhor do que a segunda. Uma 4ª pergunta é, sempre que Rashi faz 2 perguntas, 2 explicações, mas existe uma terceira explicação que é capaz de responder às dificuldades das 2 primeiras, Rashi também traz essa terceira explicação. Apesar de que a terceira explicação possa ter alguma dificuldade. E é por isso que ele é trazido em terceiro lugar. Acontece que o Riskuni, ele fala, explica a palavra Tzoar, que nós falamos janela ou pedra preciosa, ele explica da palavra Itzar. Itzar
que também tem as mesmas letras mais um Yud, quer dizer o quê? Quer dizer azeite. Ou seja, Hashem tinha dito para Noah para trazer azeite. Por quê? Porque essa explicação a princípio parece muito boa, porque não tem a dificuldade das duas primeiras. Porque uma janela grande não conseguiria iluminar vários andares, vários quartos. Uma pedra preciosa, mesmo que ilumine, ela não conseguiria iluminar vários andares, vários quartos. Mas, se ele trouxesse azeite, ele poderia fazer várias lamparinas e espalhar pela arca. Então, por que ele não traz a explicação do Hiskuni e ele só traz essas duas explicações? Uma quinta pergunta é, Rashi mais tarde explica que Yom Valayla lo yishbotu, que depois do dilúvio não vai cessar de haver o dia e a noite, e daqui a gente aprende que durante o período do dilúvio sim cessou de haver dia e noite, ou seja, os mazalot, os astros celestes, de certa maneira aconteceu uma bagunça toda lá em cima, e não dava para perceber quando era dia e quando era noite. Bom, se não dava para perceber quando era dia, quando era noite, qual é o benefício de ter uma janela durante o período do Mabul? Se não dava para ver o que era luz e o que era escuridão, do que adianta uma janela? Os comentaristas de Rashi, eles explicam, em relação a essa quinta pergunta, que Loshim Shu Mazalot, existem duas explicações entre os comentaristas que comentam sobre Rashi. Uma é que não houve o movimento dos astros na abóbada celeste. Ou seja, que por causa disso, Loshim Shu Mazalot não quer dizer que não houve luz, quer dizer que a situação se paralisou em determinada posição. Só que isso não é explicação simples de Rashi. E isso não combina muito com a palavra Loshim Shu Mazalot, que os Mazalot não estavam funcionando durante o período do Mabul. Por outro lado, outros comentaristas falam, e nós podemos também falar, que Loshim Shu Mazalot quer dizer durante os 40 dias em que houve o dilúvio. Ou seja, somente durante esses 40 dias do dilúvio é que você não via a luz, a escuridão, etc. Mas depois, e todo o processo demorou vários meses, você sim utilizava a luz, então sim fazia sentido abrir uma janela na arca. Mas a questão continua, nesses 40 dias, como é que então eles obtiveram luz? A explicação de tudo isso é baseada no seguinte. Quando Hashem ordenou a Noach para fazer a arca, ele não falou para Noach todos os detalhes como que tinha que ser a arca. Por exemplo, quando aparece no verso que Vaisar Noach et Michsei Ateiva, que Noach tirou a tampa que havia na arca, nós não vemos em nenhum local que tenha um verso específico que Deus mandou fazer essa tampa. E também, conforme a explicação, que Tzoar era uma pedra preciosa, muito bem, mas a gente vê que também a arca tinha janelas, porque mais tarde a gente vai ver que pela janela ele mandou o pássaro, etc. Então a gente vê. Mas você então não haveria um verso que diria para fazer uma janela, então como que tinha uma janela? E também a gente não vê um verso específico que Hashem mandou fazer uma entrada na arca. A razão de tudo isso é muito simples. A explicação simples do verso é que quando Hashem mandou Noach fazer uma arca, ele não tem que mandar e explicar todas as partes e detalhes necessários para a arca, porque isso Noach pode entender sozinho. Hashem somente fala para Noach as coisas que ele não poderia compreender per si,
que ele não poderia compreender por conta própria. E, portanto, Hashem não tinha que mandar ele fazer uma cobertura, porque era óbvio que no dilúvio ele não ia deixar o conteúdo da arca descoberto, ele tinha que ter uma cobertura. Era óbvio que que Noah tinha que fazer uma porta para a arca, porque como é que iam entrar? E assim era óbvio em relação a várias partes da arca e várias coisas que Noah fez. Hashem só contou para Noah aquelas coisas que ele não poderia deduzir por conta própria. Segundo isso, nós podemos também entender como que é a questão da luz dentro da arca. Noah não precisava uma ordem especial de Hashem para providenciar a luz para a arca. Era óbvio que ele ia precisar de luz na arca, especialmente porque cada tipo de animal estava num compartimento dentro da arca, em compartimentos separados, e ele tinha a responsabilidade de alimentá-los, etc. Então, é claro que mesmo sem uma ordem específica de Hashem, Noah preparou lamparinas e óleo e etc. para iluminar a arca. E dessa forma você responde a pergunta 1, 2, 4 e 5. Como que tinha luz dentro da arca inteira? Ora, Noah trouxe. E tinha 3 andares e vários quartos, cada um deles tinha a solução que Noah providenciou. E por que ele não explica que trouxe azeite? Ele trouxe azeite. Isso daqui não faz parte dessa ordem. Essa ordem era que, além da luz comum, Hashem havia ordenado uma coisa especial. Pode ser janela, pode ser pedra preciosa, mas além da luz comum, havia uma ordem especial por um motivo especial. E como que fizeram no 40 dias? Fizeram porque havia uma solução para a arca ter luz. Então já está respondido a pergunta 1, 2, 4 e 5. Falta a pergunta 3, porque essas duas respostas, porque a ordem, etc. Agora vamos procurar responder a terceira pergunta. Por que Hashem mandou o Tzohar Tzatzela Teivá? Por que ele mandou fazer uma entrada de luz especial, se Noah já tinha providenciado luz para a arca? Então, nós temos que dizer que a necessidade de mais luz, ela ocorre, nós vamos ter que entender por quê, apesar de Noah ter preparado a luz. E para isso, Rashi dá 2 explicações sobre o que quer dizer Tzohar. A primeira explicação é que Tzohar quer dizer uma janela. A janela vai ser bom, porque vai trazer luz a mais para a arca. A janela vai ser luz a mais para a arca depois dos 40 dias, que não tinha luz lá fora. A janela vai ser bom, porque não só vai trazer bastante luz, mas serve para outros propósitos, para entrada de ar, para entrada e saída na arca, etc. Mas essa explicação não bate muito com o sentido da palavra. Por quê? Porque a Torá usa a palavra Tzohar. Tzohar quer dizer essa abertura que traz luz, mas não quer dizer halom, não quer dizer janela. Por isso o propósito da ordem divina era luz, e não as outras funções da janela. E nesse caso a gente tem que entender, porque uma janela pode acrescentar uma pequena parte de luz em uma pequena parte da arca. E somente depois dos 40 dias. E essas são as dificuldades que a primeira explicação de Rashi ela tem. E por isso vem a segunda explicação de Rashi, que é a explicação da pedra preciosa que emitia luz, e ela tem a grande vantagem de você poder trazer ela em todos os locais da arca. Você carrega para cá, carrega para lá. Então, em tese, ela poderia trazer essa luz a mais para todos os locais da arca. Mas a linguagem do verso também fica difícil, porque o verso dizia Tzohar Tzatzela Teivá, você vai fazer um tzohar para a arca. E se fosse a pedra preciosa, a janela você tem que fazer realmente. Mas se for uma pedra preciosa, você não tem que fazer, você só tem que pôr
a pedra preciosa dentro da arca. Então, por que Hashem falou faça, quando na verdade era simplesmente acrescentar, trazer, e não fazer? E é por isso que as duas explicações, elas apresentam cada uma a sua dificuldade. Ocorre que Rashi sempre responde a todas as dificuldades para nós entendermos a explicação simples do verso. E, às vezes, tem uma dificuldade que parece ser muito grande e que Rashi não responde. Mas isso não pode acontecer, é porque nós não estamos entendendo direito. Rashi explica, em todos os detalhes da arca, Rashi sempre explicou o motivo, o lama. Quando você vai ver por que foi feito isso, para isso, por que foi feito aquilo, para esse outro motivo, e ele explicou o lama de cada uma das coisas da arca. Mas no caso do Tzoar, o Rashi não explica o motivo. E se for para mandar o corvo para fora, ir, voltar, etc., na verdade, Noah poderia ter feito isso através da porta. Ele poderia ter aberto um pouquinho a porta e ter mandado o corvo para fora. E por isso é que Rashi explica que havia uma janela. Por quê? Porque se não fosse a ordem específica de Hashem para fazer a janela, Noah não teria feito, porque até ele já deveria conhecer os detalhes da punição e deveria saber que ia faltar luz lá fora, então ele já tinha providenciado outra solução para a luz. Por que ele iria fazer uma janela em específico? E conforme Rashi fala, que aquele Mabulo depois começou, eles deveriam cair berachamim, se as pessoas fizessem tchuvá, seria uma brachá, e é por isso que Hashem, que Noah foi ordenado a fazer uma janela. Mas o que acontece? Essa explicação ainda não explica o porquê da pedra preciosa. Qual foi o motivo específico de Hashem ter ordenado trazer uma pedra preciosa para dentro da arca? E aqui nós vamos chegar nos detalhes da explicação da parte profunda da Torá que está dentro de Rashi. Existe uma diferença entre a luz que vem através de uma janela e a luz que vem de uma pedra preciosa. A luz que vem a partir de uma janela é uma luz que vem do lado de fora. E a luz que vem através de uma pedra preciosa, ela vem de dentro. E isso são duas ideias que representam duas formas do serviço divino. O propósito do trabalho de Torah e Mitzvahs é fazer um tzoyar lateiva, é fazer algo que ilumine a arca, para trazer para cá para dentro e para revelar a luz divina no mundo. E isso pode ser cumprido de duas maneiras. A primeira maneira é fazendo uma janela. Por quê? Porque a verdade é que a luz divina ela está dentro do mundo. E é sabido que pessoas que trabalham em negócios, eles são capazes de ver a providência divina nos seus assuntos mundanos. E até mais do que aquelas pessoas que estão dedicadas para a Torá, o Tfila e Tfila, que estão sempre no Dalet Amot e Torá e Tfila. E para chegar nisso, o que você tem que fazer? Você tem que tirar simplesmente o ocultamento, porque por trás do ocultamento do Elem Yesser do mundo, existe uma luz divina. E quando você consegue enxergar através da cobertura da natureza, você consegue ver a luz divina que está acima da natureza. E esse é o primeiro nível do trabalho de Hashem. Fazer a janela na cobertura e fazer com que a natureza ela abra espaço para a revelação da luz divina, para que ela brilhe no mundo. Depois de que uma janela já foi construída
existe, e você já está vendo a luz divina que está acima da natureza, brilhando no mundo, isso dá para a pessoa a força para chegar para um nível ainda mais alto do serviço divino. E aqui vem a segunda opinião, aqueles que falam da pedra preciosa que brilhava. Não só eles tiram o ocultamento que provém da natureza, mas eles mudam a natureza para que a própria natureza se transforme em uma fonte de luz, uma fonte de oregilui. A própria pedra era uma pedra preciosa e ela emitia luz.